Um milionário entra em quarto errado de hotel. O que ele viu mudou tudo em sua vida. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma história incrível como essa. Vamos lá! Você já imaginou que uma simples viagem de negócios poderia mudar a sua vida para sempre? Quantas vezes você já esteve em um hotel luxuoso, acreditando que a única coisa que faria ali seria relaxar depois de um dia de reuniões? Agora, imagine entrar no quarto errado e descobrir algo tão profundo que nem o dinheiro poderia comprar a verdade que você está prestes a ver. Essa é a história de Arthur Monteiro, um dos homens mais poderosos e influentes do Brasil. Ele chegou a Maceió, Alagoas, com um único objetivo: negócios. A ideia era simples: uma noite de descanso após um longo dia de negociações difíceis. Mas quando ele entrou no quarto errado do hotel, sem saber que uma simples confusão com a chave mudaria o curso de sua vida, tudo que ele pensava saber sobre poder, lealdade e destino foi desafiado de uma maneira que ele nunca imaginou. Ao abrir a porta, Arthur se viu diante de uma cena que o paralisou. No centro da suíte, uma mulher visivelmente abalada estava sozinha, com um envelope lacrado em suas mãos e lágrimas escorrendo por seu rosto. O nome dela era Helena Vasconcelos, uma advogada conhecida por sua inteligência e coragem, mas naquele momento, ela parecia um reflexo da dor que carregava dentro de si. Arthur, mesmo sendo um homem acostumado a controlar todas as situações, não conseguiu evitar o impulso de se aproximar, como se algo em seu instinto dissesse que aquela noite não seria como qualquer outra. O que ele descobriu ali foi um segredo que o faria questionar sua própria vida. Helena estava prestes a tomar uma decisão drástica, algo que poderia mudar o destino de todos ao seu redor. Mas o que ele não sabia era que aquele encontro, aquele erro simples de quarto, o colocaria em uma encruzilhada moral. Ele teria que escolher entre manter seu caminho de riqueza e influência ou enfrentar seus próprios medos e preconceitos para ajudar alguém que, até aquele momento, ele nem sequer conhecia. A conversa entre eles, que começou tensa e cheia de desconfiança, aos poucos revelou mais sobre o passado de Helena. Ela estava envolvida em um caso que poderia custar-lhe muito mais do que a vida profissional. E à medida que Arthur escutava, ele sentia seu próprio mundo desmoronando. Ele não sabia o que a mulher estava escondendo, mas algo em seu olhar dizia que o que estava por trás daquele envelope seria mais impactante do que qualquer contrato ou reunião de negócios. Enquanto Arthur tentava compreender o que estava acontecendo, uma sensação estranha começou a crescer dentro dele. Ele sentia que tinha uma chance de mudar tudo, mas também sabia que, ao se envolver, ele estaria se arriscando a perder o controle de sua própria vida. O que ele faria? Desafiar os poderosos que sempre o cercaram para proteger uma mulher que, até então, ele sequer sabia o nome? Ou seguir sua rotina de riqueza e status, fechando os olhos para o que estava acontecendo bem diante de seus olhos? Nos próximos capítulos, você vai entender como esse erro aparentemente pequeno gerou uma reviravolta na vida de Arthur, colocando-o frente a frente com dilemas que ele nunca imaginou enfrentar. Você vai descobrir a verdade por trás de Helena, o segredo que ela guarda e, principalmente, o que Arthur terá que fazer para encontrar sua própria redenção. Fique atento, porque o que está por vir vai desafiar tudo o que você acredita sobre poder, escolhas e, principalmente, sobre destino. Arthur não sabia o que fazer. Aquela mulher, Helena Vasconcelos, estava diante dele com um olhar que transmitia uma mistura de desespero e determinação. O envelope lacrado em suas mãos parecia carregar o peso de uma verdade escondida, uma verdade que ele, sem querer, acabará de invadir. Ele havia chegado ao hotel com a mente voltada para os negócios, para os acordos que precisava fechar, para a fortaleza inquebrantável que sua vida de milionário representava. Mas, naquele momento, sua segurança financeira e seu status não significavam nada. Ele havia entrado no quarto errado, mas, mais do que isso, havia invadido um pedaço da vida de alguém que estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo ao seu redor. Quem é você? Helena perguntou, com a voz falha, ainda tentando recuperar a compostura. Eu sou Arthur Monteiro, ele respondeu, sentindo um nó na garganta. Mas eu acho que entrei no quarto errado. Eu não deveria estar aqui. Ele fez um movimento para sair, mas algo segurou, como se uma força invisível o impedisse de voltar para sua zona de conforto. Algo em Helena, algo em sua fragilidade, o fazia sentir que não poderia simplesmente virar as costas e esquecer aquele momento. Ela olhou para ele com uma expressão indefinível, como se tentasse medir se ele era digno de confiança. A tensão no ar era palpável,
e Arthur se viu, de repente, sem saber o que fazer com aquele envelope lacrado entre suas mãos. Você pode me ajudar? Helena perguntou, sua voz mais calma agora, mas ainda carregada de um peso imenso. Eu não sei mais o que fazer. Eu estou entre a espada e a parede. Arthur, acostumado a controlar todas as situações, não sabia como reagir. Ele estava acostumado a ser o homem que tomava decisões, o homem que possuía todas as respostas, mas diante daquela mulher, ele se sentia pequeno. Ele estava ali, um empresário poderoso, mas tudo que ele tinha construído, todas as suas fortunas, seu império, não pareciam nada diante da angústia daquela mulher. Do que você está falando? Arthur perguntou, tentando manter a compostura. Helena hesitou, como se fosse difícil encontrar as palavras certas. Ela olhou para o envelope em suas mãos, e Arthur seguiu seu olhar, sentindo que o peso daquele momento aumentava a cada segundo. Eu sou advogada, Arthur, e há semanas estou envolvida em um caso contra pessoas muito poderosas, pessoas que não hesitam em destruir quem se colocar em seu caminho. Eu tinha tudo planejado, mas algo aconteceu, algo que eu não posso mais controlar. Arthur sentiu o ambiente ficar ainda mais denso. O que ela dizia estava além de qualquer coisa que ele já tinha experimentado. Ele estava acostumado a lidar com situações complicadas, mas nunca com algo tão pessoal. Ele nunca se deparara com alguém tão vulnerável, alguém que estava perdendo a batalha contra forças muito maiores do que ela poderia enfrentar sozinha. Mas o que você está tentando fazer? Arthur perguntou, sua voz agora mais suave, tentando entender onde Helena queria chegar. Ela olhou para o envelope novamente, como se precisasse de coragem para abrir. Eu tenho provas. Provas que podem derrubar as pessoas que estão me ameaçando. E esse envelope contém tudo. Mas se eu entregar isso, eu sei que minha vida estará em risco. E, pior ainda, posso arruinar a vida de quem está por trás disso. Gente como você, Arthur. Aquelas palavras atingiram Arthur como um golpe. Ele franziu a testa, sentindo uma mistura de surpresa e desconfiança. Como ela sabia algo sobre ele? Como poderia ela associar o nome dele a esse tipo de situação? Como você sabe de mim? O que isso tem a ver comigo? Arthur perguntou, sua voz agora mais dura. Eu sei quem você é, Helena disse, evitando seu olhar. Eu conheço os inimigos que você fez no passado. E sei que eles estão por trás disso. Eu não sei se você está envolvido, Arthur, mas eu tenho que fazer o que é certo, e eu não posso fazer isso sozinha. Arthur ficou em silêncio, tentando processar as palavras de Helena. Ele sempre se considerou invulnerável, inatingível, alguém que podia manipular qualquer situação para alcançar o que desejava. Mas ali, com aquela mulher angustiada à sua frente, ele se sentia impotente. Ele nunca imaginou que sua vida poderia ser desafiada por algo tão humano. Algo que não poderia ser resolvido com dinheiro ou influência. Você não está sozinha, Arthur finalmente disse, de forma quase inconsciente, antes mesmo de pensar no que isso significava. Ele estava sendo puxado para algo que estava além de seus negócios, além de seus interesses. Ele sentia que, se não ajudasse Helena, ele viveria com a sensação de que havia perdido algo muito importante. Ela o olhou, surpresa com a sinceridade em sua resposta. Você vai me ajudar? Arthur hesitou por um momento. Ele sabia que entrar nesse jogo seria se envolver em algo muito maior do que ele imaginava. Ele estava prestes a desafiar tudo o que tinha construído para proteger alguém que, até então, era uma completa desconhecida. Mas ele também sabia que não poderia virar as costas agora. Algo dentro de si dizia que aquela noite não seria esquecida, e que as escolhas que fizesse a partir dali iriam definir o curso de sua vida de uma forma que ele jamais imaginara. Eu não sei o que vai acontecer, Helena, ele respondeu, mais para si mesmo do que para ela. Mas eu não vou deixar você sozinha nisso. E, naquele momento, Arthur sabia que sua vida estava prestes a mudar para sempre. O poder, o dinheiro, as conexões, nada disso mais parecia importante diante do dilema que ele estava prestes a enfrentar. Ele estava prestes a entrar em um jogo onde o maior prêmio seria algo que ele nunca imaginou buscar: a verdade. Nos dias que se seguiram àquela noite no hotel, Arthur não conseguia tirar Helena da cabeça.
A mulher que ele mal conhecia, mas que, de alguma forma, o havia envolvido em algo muito maior do que qualquer contrato ou transação comercial que ele já havia assinado. Ele tentava se concentrar nos negócios, na reunião com investidores e nas decisões que afetariam o futuro de sua empresa, mas o pensamento sobre o que Helena havia revelado não saía de sua mente. Ela falará sobre provas, sobre pessoas poderosas que estavam envolvidas em algo escuro. Mas o que exatamente ela queria dizer com isso? O que ele tinha a ver com esse cenário? Arthur sabia que o seu nome estava associado a grandes corporações e figuras influentes, mas ele nunca imaginou que suas escolhas poderiam colocá-lo no centro de um jogo tão perigoso. No entanto, algo em Helena o tocava profundamente. Ela não era como as outras pessoas com quem ele lidava. Arthur havia se acostumado a transitar em um mundo onde as pessoas falavam de lucros, números e contratos. Nada de pessoal, nada de real. Mas Helena, ela parecia ser a personificação de um dilema moral que ele nunca tivera que enfrentar. Ele tentou manter distância, mas a verdade é que ele se sentia atraído por ela de uma forma que não conseguia explicar. Não era atração no sentido físico, mas algo mais profundo. Algo que ele não podia ignorar. Num final de tarde, enquanto Arthur estava em sua sala de reuniões, o telefone tocou. Era Helena. Ele hesitou por um momento antes de atender. Arthur, eu preciso te ver. Agora, a voz dela soou urgente, mas também com um tom de desespero. Helena, o que está acontecendo? Arthur perguntou, tentando entender o que havia causado tanta apreensão na mulher. Eu descobri mais alguma coisa. Algo muito sério. E você está envolvido, ela respondeu, quase ofegante. Eu preciso que você venha aqui. Agora. Sem pensar duas vezes, Arthur pegou as chaves do carro e saiu do escritório. Ele sabia que algo estava prestes a mudar novamente, e essa sensação inquietante no fundo de sua mente não o deixava em paz. Chegando ao local onde Helena o esperava, Arthur notou que ela parecia ainda mais abaladada do que antes. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado, e seu rosto, geralmente sereno, estava marcado por um medo evidente. Helena, o que aconteceu? Arthur perguntou, aproximando-se dela com cautela. Você não vai acreditar no que encontrei, ela disse, com a voz trêmula. Eu estava investigando os envolvidos nesse caso, e eu descobri algo que liga diretamente a sua empresa a eles. Arthur se afastou, surpreso. O que você está dizendo? Como minha empresa está envolvida nisso? Eu sempre atuei dentro da lei, nunca me envolvi com coisas erradas. Eu sei, Helena respondeu, baixando a cabeça. Mas os documentos que eu encontrei, eles mostram que você estava em reuniões com um dos homens que tem relações diretas com o que está acontecendo. Eu não sei como você pode estar envolvido, mas a verdade está diante de nós, Arthur. Ele ficou em silêncio, tentando processar as palavras dela. Ele nunca imaginara que, ao ajudar uma mulher como Helena, ele acabaria sendo puxado para um abismo desconhecido. Ele se lembrava das reuniões com pessoas poderosas, mas não acreditava que algo tão profundo fosse se desenrolar de forma tão inesperada. Eu não sei do que você está falando, Arthur disse, com a voz mais firme, tentando manter a compostura. Eu nunca me envolvi em algo ilícito, Helena. Eu sou um homem de negócios, faço o que é certo. Eu sei que você acredita nisso, ela respondeu, levantando os olhos para ele. Mas a verdade não é sempre o que a gente quer ver, Arthur. Eu encontrei provas que ligam você a essas pessoas. E agora, você tem que escolher. Vai fechar os olhos para tudo isso e seguir sua vida como se nada tivesse acontecido, ou vai fazer o que é certo? Arthur sentiu o peso das palavras dela, e por um momento, tudo o que ele sempre acreditou estar em segurança parecia escorregar por entre seus dedos. Sua vida de poder, dinheiro e controle estava sendo questionada por algo que ele não conseguia entender completamente. Ele se via agora em um dilema que jamais imaginou que enfrentaria. Eu não sei o que fazer, Helena. Não sei em quem confiar, ele disse, sentindo-se mais perdido do que nunca. Eu tenho uma vida construída, uma reputação. Isso tudo é demais para mim. Eu entendo, ela respondeu suavemente. Mas você não está sozinho. Se você me ajudar, Arthur, podemos destruir essas pessoas. Podemos fazer o que é certo.
Só precisamos de coragem. As palavras de Helena ecoaram na mente de Arthur, e, pela primeira vez, ele sentiu uma fissura em sua armadura de milionário imbatível. A ideia de que ele pudesse estar envolvido em algo tão sombrio, algo que fosse além de sua compreensão, o aterrorizava. Mas a outra opção, fechar os olhos e continuar com sua vida, também parecia impensável. O silêncio entre eles foi interrompido pelo som de um carro que parava na rua em frente. Arthur olhou rapidamente pela janela e viu dois homens saindo de um veículo. Eles não pareciam ser apenas simples transeuntes. Algo na postura deles, na forma como se moviam, o fez sentir um calafrio na espinha. Eles estavam ali por um motivo. E Arthur sabia que, seja qual fosse o motivo, aquilo mudaria tudo. Helena, precisamos sair daqui agora, Arthur disse com urgência. Eles estão chegando. Você está certo, ela respondeu, com um olhar que indicava que ela também sentia o peso da situação. Vamos. Temos pouco tempo. Eles saíram rapidamente da sala, sem olhar para trás. Arthur sabia que estava entrando em um jogo perigoso, mas também sabia que sua vida jamais seria a mesma depois daquela noite. Arthur e Helena estavam em movimento, sem olhar para trás. Os dois se afastaram rapidamente do local, passando pelas ruas movimentadas de Maceió. O clima quente e abafado da cidade parecia não incomodar Arthur, que agora sentia a adrenalina percorrendo suas veias. Ele não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas sabia que a situação estava se tornando mais perigosa a cada segundo. Ele sentia como se estivesse no centro de algo muito maior do que ele poderia compreender. Enquanto eles caminhavam apressadamente, Arthur não conseguia deixar de pensar sobre as palavras de Helena. Ela havia lhe dito que ele estava envolvido em algo mais profundo, algo que ele nunca imaginara. Mas como ele poderia estar vinculado a tudo aquilo? O que ele tinha a ver com as pessoas que estavam por trás desse jogo sombrio? E, mais importante ainda, como ele poderia sair dessa situação sem perder tudo o que conquistou ao longo de sua vida? Helena, ele disse, quebrando o silêncio que se formara entre eles. Eu preciso entender o que está acontecendo. Eu nunca me envolvi com esse tipo de coisa. Não sou um criminoso. Ela olhou de relance, seus olhos carregados de uma preocupação que Arthur nunca havia visto antes. Eu sei, Arthur. Mas a verdade é que você foi envolvido sem querer. O que você precisa entender é que esse jogo é mais complexo do que parece. E, agora, você é uma peça fundamental. Se você decidir jogar do lado certo, talvez possamos ganhar, mas se não, o preço será alto para todos. Arthur parou por um momento, olhando para o horizonte, onde a luz do sol estava se pondo lentamente. Ele não sabia mais no que acreditar. Ele tinha trabalhado a vida inteira para construir sua fortuna, sua posição. Ele acreditava que tudo estava sob controle. Agora, tudo parecia um pesadelo. E o pior de tudo, ele nem sabia quem eram os inimigos que estava enfrentando. Mas como vou confiar em você, Helena? Arthur perguntou, olhando diretamente nos olhos dela. Você apareceu na minha vida do nada, com uma história absurda. Como sei que não está me manipulando? Como sei que posso confiar em você? Helena parou por um instante, como se estivesse pensando na resposta certa. Ela suspirou profundamente, e, ao olhar para ele, Arthur pôde ver a sinceridade em seus olhos. Eu também não sei em quem confiar, Arthur. Só sei que, de alguma forma, nossos caminhos se cruzaram por uma razão. Eu fui atrás das pistas porque algo me disse que você poderia ajudar. E agora, não podemos mais voltar atrás. Se você não me ajudar, todos perderemos. Arthur sentiu um peso enorme em seus ombros. Ele olhou para o céu, tentando encontrar alguma resposta, algum sinal de que estava fazendo a coisa certa. Mas a verdade era que ele não sabia em quem confiar. Até onde ele sabia, todo seu mundo estava prestes a desmoronar. A caminhada foi interrompida por uma mensagem no celular de Helena. Ela rapidamente olhou a tela e seu rosto mudou. Temos que correr. Eles estão mais perto do que imaginávamos. Arthur se sentiu como se estivesse sendo arrastado para um tornado. A cada passo que dava, mais fundo ele caía no abismo. Eles apressaram o passo e entraram em um carro estacionado em uma rua lateral.
Arthur não questionou Helena. Ele não tinha tempo para isso. Ele sentia que se não seguisse suas orientações, poderia nunca mais ter a chance de entender o que estava realmente acontecendo. Helena o conduziu pelas ruas da cidade, cada vez mais afastando-se da área central. Arthur não tinha ideia de onde estavam indo, mas a tensão estava crescendo. O que ele havia visto nos olhos de Helena, o medo, a urgência, estava ficando cada vez mais claro para ele. Havia algo muito grande em jogo, algo que nem ele nem Helena poderiam controlar. E, pela primeira vez em muito tempo, Arthur sentiu medo. "Para onde estamos indo?" ele perguntou, finalmente, quebrando o silêncio. "É um lugar seguro", Helena respondeu, sem olhar para ele. "Mas não por muito tempo. Se chegarmos lá, talvez possamos começar a entender tudo. Eu tenho mais informações, Arthur. E quando você souber o que está acontecendo, você vai entender por que tudo que você conquistou até agora está em risco." A cada palavra, Arthur sentia uma pontada crescente de desconforto. Ele não sabia o que esperar, mas a cada segundo, a pressão aumentava. Não era apenas a sua carreira, sua riqueza e seu status que estavam em jogo agora, era sua vida. Chegaram a um local isolado. O lugar era um prédio simples, afastado de qualquer movimentação. Helena o conduziu para dentro com pressa. Quando entraram, o ambiente estava vazio, exceto por algumas caixas e móveis cobertos por lençóis brancos. Era como se o lugar estivesse deserto, esperando algo acontecer. Helena fez um sinal para Arthur se sentar. Ela parecia mais tensa do que nunca, como se estivesse esperando por algo, ou alguém. "Aqui", ela disse, pegando um envelope de sua bolsa e colocando-o sobre a mesa. "Isso vai te explicar tudo." Arthur olhou para o envelope com desconfiança. Ele nunca gostou de segredos, e especialmente, não gostava de ser envolvido em mistérios que ele não controlava. Mas, por alguma razão, ele sabia que não tinha escolha a não ser abrir aquele envelope. Afinal, aquilo poderia ser a chave para entender o que estava acontecendo, e, talvez, a única forma de salvar o que ainda restava de sua vida. Ele abriu o envelope, retirando as folhas de papel com cuidado. A primeira página estava cheia de números e gráficos. A segunda página continha uma lista de nomes, muitos dos quais Arthur reconhecia. Mas o que mais chamou sua atenção foi um nome, no final da lista. Era o nome de um dos homens mais poderosos do país. E, pelo que parecia, ele estava diretamente envolvido em tudo o que estava acontecendo. "Agora você sabe", disse Helena, a voz sombria. "Agora você tem que decidir de que lado está. E eu espero que sua decisão não seja tarde demais." Arthur sentiu o peso das palavras dela. Ele olhou para o nome no papel e sentiu um arrepio na espinha. O jogo havia começado. E ele estava no centro dele. O dilema de Arthur, a sala estava fria, muito mais do que Arthur gostaria. O ambiente sombrio e silencioso parecia refletir o peso de suas escolhas. Ele olhou novamente para o nome no papel e, por mais que tentasse, não conseguia ignorar o impacto da descoberta. Aquele nome era de um homem que ele sempre admirara, um empresário que, assim como ele, havia conquistado tudo através de trabalho duro e estratégia. Agora, o que Arthur sabia sobre ele era algo completamente diferente do que imaginava. O homem estava envolvido em algo muito maior do que ele jamais poderia ter pensado. "Não pode ser", Arthur murmurou para si mesmo. Ele sabia que estava em uma encruzilhada, e a decisão que tomasse agora poderia mudar tudo em sua vida, para sempre. Helena, sentada em frente a ele, parecia esperar que ele digerisse o que acabará de descobrir. Ela sabia que as peças estavam começando a se encaixar, mas ela também sabia que Arthur tinha mais dúvidas do que certezas. "Helena, você está me pedindo para confiar em você, mas tudo o que você tem me mostrado até agora são sombras e segredos", disse Arthur, tentando entender o que ela queria dele. "Como posso me envolver com tudo isso? Como posso arriscar minha vida e minha carreira com base em um nome e em um pedaço de papel?" Helena suspirou, seu rosto cansado e sério. Ela estava claramente lidando com um fardo pesado, e Arthur podia ver isso em seus olhos. "Eu não estou te pedindo para confiar cegamente, Arthur. Eu estou te pedindo para enxergar além do que você vê. Esse nome, o homem que você tanto respeita, é a chave para entender o que está acontecendo. Ele é o elo entre tudo isso."
Arthur ficou em silêncio, tentando processar as palavras de Helena. A sensação de que sua vida estava sendo puxada em direção a algo que ele não compreendia crescia cada vez mais. Ele já tinha alcançado tudo o que poderia querer: riqueza, poder, influência. Mas e se o preço desse sucesso fosse muito maior do que ele imaginava? Então, o que você quer que eu faça? Acha que posso simplesmente entrar em um jogo sujo sem me sujar também? Não sou uma marionete, Helena. Eu tenho a minha vida, os meus princípios, disse Arthur, levantando-se de repente. O calor da frustração começava a tomar conta de seu corpo, e ele não conseguia mais ficar parado. Ele começou a andar pela sala, tentando ordenar seus pensamentos. Eu entendo, Arthur, respondeu Helena com calma. Eu sei que você tem princípios. Eu também tenho. Mas o que eu te mostrei não é apenas sobre poder e dinheiro. É sobre escolhas. Escolhas que você nunca pensou que teria que fazer. A cada passo que você dá, o jogo fica mais sujo, e a verdade mais perigosa. Arthur se virou para ela, ainda sem entender o que ela queria dizer. Eu sou um homem de negócios, Helena. Eu tomo decisões o tempo todo, mas isso é algo diferente. Isso é pessoal. Eu sei, ela disse, com a voz mais suave. E é por isso que você está tão perturbado. Porque, no fundo, você sabe que a vida que você levou até agora, as escolhas que fez, têm consequências. E agora, você não pode mais ignorar a verdade. Arthur sentou-se novamente, sua cabeça cheia de perguntas. Ele sempre acreditou que estava no controle, que tinha construído um império sem deixar nada ao acaso. Mas agora, tudo parecia escapar de suas mãos. O nome no papel, as pistas que Helena lhe dera, tudo estava criando uma rede complexa, algo que ele não podia mais evitar. E o pior de tudo, ele não sabia como sair dessa. Você quer que eu entre em um jogo que pode destruir tudo o que eu construí? Como posso confiar em você quando não tenho ideia do que está realmente acontecendo? Arthur questionou, sua voz carregada de raiva e desespero. Helena o olhou, seu olhar firme. Eu não estou te pedindo para confiar cegamente. Eu estou te pedindo para agir com inteligência. Arthur, se você não agir agora, você vai perder mais do que a sua carreira. Você vai perder a sua liberdade. Aquelas palavras cortaram Arthur como uma lâmina afiada. Ele olhou para Helena, percebendo pela primeira vez que ela estava tão perdida quanto ele. Ela também estava jogando um jogo perigoso, sem saber qual seria o fim. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que ela era sua única chance de entender o que estava acontecendo e de recuperar o controle da situação. Ele se recostou na cadeira, passando as mãos pelo rosto. E se eu decidir não entrar nesse jogo? E se eu optar por sair disso tudo? O que acontece com você, Helena? Ela olhou para ele com uma expressão triste, como se já soubesse a resposta. Eu não sei o que vai acontecer comigo, Arthur. Mas, se você sair, a verdade vai continuar a te assombrar. Você vai viver com essa dúvida, com essa culpa. E, no final das contas, a escolha é sua. Arthur fechou os olhos por um momento, sentindo o peso da decisão que tinha que tomar. Tudo o que ele havia construído poderia ser destruído em um piscar de olhos. Mas, por outro lado, ele sabia que se não enfrentasse aquilo agora, ele nunca seria capaz de viver em paz novamente. Ele respirou fundo e abriu os olhos. Ok, eu vou entrar nesse jogo. Mas, antes de qualquer coisa, me diga o que está acontecendo. O que eu preciso saber? Helena o olhou por um momento, avaliando-o. Finalmente, ela assentiu. Eu sabia que você tomaria essa decisão. Agora, vamos começar. Arthur sabia que sua vida estava prestes a mudar de maneira irreversível. Mas uma coisa era certa, ele não poderia mais voltar atrás. O amanhecer estava chegando. Arthur olhou pela janela do quarto de hotel. O sol começava a pintar o céu de um tom dourado, mas ele não conseguia sentir a leveza da luz. Seus pensamentos estavam pesados, sua mente turbada pela conversa com Helena. Ele havia tomado a decisão de entrar nesse jogo perigoso, mas, agora, ele começava a perceber o quão fundo ele estava entrando. E quanto mais cavava, mais ele se distanciava do mundo que conhecia.
Acordou cedo naquela manhã, sem o mínimo desejo de começar o dia. A decisão que tomara a noite anterior parecia mais um peso do que uma escolha. O que ele faria com aquela informação? O que ele ganharia com isso? Ele se perguntava, em silêncio, se alguma coisa na sua vida ainda era controlável. Agora, mais do que nunca, ele sentia o peso de ser um homem poderoso, cercado de segredos que não pedirá para conhecer. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Helena, e ele sabia que a conversa de hoje seria crucial. Ela havia prometido lhe revelar mais sobre o esquema, mais sobre a verdade que ela estava escondendo há tanto tempo. Arthur, é hora de saber o que está por trás disso. Prepare-se, porque o que você vai ouvir vai te assustar. A voz de Helena era calma, mas cheia de tensão. Ela sabia que aquilo mudaria tudo. Se você chegou até o final, comente hotel, curta e compartilhe. Sua ajuda é super importante. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar nossos próximos vídeos. Arthur, com um suspiro profundo, levantou-se da cama, sentindo o peso da decisão que tomara, e se preparou para ouvir a história que iria virar seu mundo de cabeça para baixo. Eu estou pronto, ele disse, embora não soubesse o que isso significava exatamente. Em poucos minutos, Arthur estava sentado com uma xícara de café na mão, o telefone na outra. Helena o chamou para uma reunião em um local discreto, um café afastado da zona turística, onde ninguém sabia quem ele era. Era importante manter a discrição. Tudo estava interligado, e qualquer movimento errado poderia ser fatal. Quando Arthur chegou, Helena já o esperava. Ela parecia diferente, mais tensa do que nunca. A última vez que ele a viu, ela estava quase quebrando, derramando suas lágrimas pela dor que sentia. Agora, não havia mais espaço para o choro. Havia apenas uma determinação rígida em seu olhar. Você realmente quer saber o que está acontecendo, Arthur? Helena começou sem rodeios. Ela sabia que não havia mais tempo para brincar. O nome que você viu no papel é o de alguém muito poderoso, alguém que não pode ser tocado. Ele é um dos maiores inimigos do governo e tem suas mãos sujas de muito mais do que você imagina. Arthur ouviu com atenção. As palavras dela eram como um aviso, como uma descarga elétrica que reverberava em sua mente. Como alguém tão próximo a ele, alguém que sempre parecia estar jogando o jogo certo, podia estar ligado a um esquema tão sujo. Arthur sentiu uma pontada no peito. A cada palavra de Helena, mais ele se via preso em uma teia que ele não sabia como desvendar. O que ele faz? Arthur perguntou, tentando entender o verdadeiro alcance do que estava acontecendo. Ele sabia que Helena estava envolvida, mas não tinha a mínima ideia de até onde ela estava disposta a ir para expor a verdade. Ele controla informações poderosas, perigosas, que podem derrubar carreiras e destruir famílias inteiras. Ele tem acesso aos maiores segredos do Brasil, coisas que a sociedade não está preparada para saber. E ele usa isso como moeda de troca, Helena explicou, sua voz firme. Agora, ele está se preparando para algo ainda maior, algo que pode destruir o que você mais ama, Arthur. Aquelas palavras caíram sobre Arthur como uma bomba. Seu império, o que ele construiu ao longo dos anos, estava em risco. Mas o pior de tudo era saber que ele havia sido um peão nesse jogo o tempo todo. Ele pensou em tudo o que conquistara e se perguntou se estava mesmo no controle de sua vida. Então, é por isso que você me procurou, não é? Arthur questionou, mais para si mesmo do que para Helena. Você quer que eu entre nesse jogo, para fazer o quê? Para impedir que esse homem destrua tudo? Mas eu mal sei por onde começar. Helena o olhou com seriedade. Você é a chave, Arthur. Ele subestimou você. Você tem o poder de reverter tudo isso, mas só se agir rápido e com inteligência. Você não pode hesitar. Mas Arthur sabia que não seria fácil. Ele estava sendo empurrado para um jogo em que ele não sabia as regras. E, à medida que a história se desenrolava, ele sentia que cada escolha que fazia só o afundava mais nesse abismo de incertezas. Eles estavam em um campo minado, e Arthur não sabia até onde deveria ir. Se tomasse a decisão errada, ele poderia perder mais do que apenas sua fortuna. Ele poderia perder tudo. A conversa foi longa. Quando terminaram, Arthur sentiu como se tivesse sido deixado à mercê de um destino que não compreendia.
Ele sabia o que tinha que fazer, mas não sabia como faria. A única certeza que tinha era que seu mundo jamais seria o mesmo. Agora, com as peças do jogo mais claras, ele teria que decidir: se manter fiel ao império que construiu, ou se arriscar para proteger algo muito maior do que ele imaginava. E, enquanto os minutos passavam, Arthur sabia que a pressão era crescente, e o relógio estava contra ele. Ele se levantou, já sabendo que a vida nunca mais seria simples. Não havia mais tempo para esperar. Ele agora fazia parte de algo muito maior do que ele mesmo. A verdadeira batalha estava prestes a começar, e ele estava pronto para enfrentá-la. O sol se punha sobre Maceió, tingindo o horizonte com cores quentes que mais pareciam não ter vida, mas Arthur não se importava. A cidade, com toda sua beleza, parecia distante e irrelevante, como se ele estivesse em um mundo à parte, afastado da normalidade que costumava viver. O peso da responsabilidade sobre seus ombros se tornava cada vez mais insuportável. O que ele acabará de ouvir de Helena parecia mais um pesadelo do que uma realidade, mas a decisão já estava tomada. Ele sabia que não havia como voltar atrás. Aquela noite, ele não conseguia dormir. Sua mente estava agitada, os pensamentos se atropelavam. O que ele sabia sobre aquele homem poderoso, aquele que controlava os segredos mais obscuros do país, era apenas a ponta do iceberg. O verdadeiro poder não estava apenas nas informações que ele controlava, mas no que ele poderia fazer com elas. Arthur sentia que estava diante de algo muito maior do que ele imaginava. E, o pior de tudo, ele estava envolvido sem nem sequer ter pedido para entrar nesse jogo. Arthur, você não tem escolha, pensava ele. Se continuar a ignorar isso, vai ser tarde demais. Mas, ao mesmo tempo, algo em seu peito não permitia que ele se entregasse à dúvida. Ele não seria um peão no jogo de mais ninguém. Se ele tivesse que enfrentar aquele inimigo, ele faria de tudo para sair vitorioso. Não só por si mesmo, mas também por Helena, que estava cada vez mais distante dele. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Ele olhou para o número, reconheceu o prefixo de Helena e não hesitou. Quando atendeu, a voz dela estava fria, controlada, mas Arthur podia sentir a tensão em cada palavra. Arthur, a situação está se agravando. Ele sabe que você sabe. Helena disse com a urgência que ele temia ouvir. E ele não vai parar até ver todos os envolvidos destruídos. Arthur sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A sensação de estar sendo observado, de ser alvo, de estar sendo caçado, não o deixava. Tudo o que ele acreditava ser seguro, tudo o que construíra ao longo dos anos, parecia desmoronar ao seu redor. E, pela primeira vez, ele não tinha controle sobre isso. O jogo estava nas mãos de outro, e ele se via cada vez mais preso nele. Eu sei, Arthur respondeu, tentando manter a calma, mas sua voz traía o medo que começava a tomar conta dele. Mas o que eu posso fazer agora? Como posso seguir em frente sem colocar tudo em risco? Helena fez uma pausa. Ele podia ouvir sua respiração, o peso da situação sobre ela também. Nós não podemos mais esperar, Arthur. Temos que agir rápido. O que você vai fazer agora vai definir tudo. Você vai escolher entre ser mais um joguete ou quebrar esse ciclo. Ele fechou os olhos, absorvendo o peso das palavras dela. Estou dentro, Helena. Me diga o que precisamos fazer. Ela explicou o plano. Não era simples, nem seguro, mas era a única opção que tinham. Arthur precisaria usar toda sua influência, seus contatos, e isso significava arriscar mais do que ele jamais imaginou. Ele sabia que, ao fazer isso, se tornaria alvo de muitos. E, embora estivesse determinado a vencer, ele sentia, lá no fundo, que havia algo mais profundo e perigoso que o estava puxando para aquele abismo. Após a ligação, Arthur se levantou e caminhou até a varanda do hotel. O vento suave acariciava sua pele, mas ele mal sentia. O que o consumia era a urgência do que estava por vir. Ele não poderia mais ser o homem que ficava sentado esperando, assistindo de longe o desenrolar dos acontecimentos. Ele agora tinha que ser o protagonista de sua própria história, e isso significava entrar em um território desconhecido. O que ele sabia, sem sombra de dúvida, era que, ao entrar nesse jogo, ele colocaria não só sua carreira,
mas também a vida de pessoas próximas a ele em risco. Arthur nunca imaginou que o que ele faria a partir de agora afetaria tantas vidas. O império que ele construiu, os amigos e os aliados que ele conquistou, tudo estaria em jogo. A próxima jogada seria decisiva. A pergunta era: até onde Arthur iria para proteger tudo o que tinha? Ele ainda não sabia a resposta, mas a sensação de estar sem saída o consumia. Cada minuto que passava sem agir aumentava a pressão. Naquela noite, enquanto os prédios de Maceió iluminavam-se com as luzes da cidade, Arthur Monteiro sentiu que havia entrado em um jogo que não poderia mais deixar. Helena era uma aliada, mas ele sabia que ela também tinha segredos. E, naquele momento, não sabia se poderia confiar plenamente nela. Não havia mais espaço para incertezas. Ele precisava ir até o fim, e estava determinado a descobrir a verdade, por mais que isso significasse enfrentar o inimigo mais poderoso do país. A ideia de ser desmascarado o consumia. Arthur sabia que a única maneira de sobreviver era ir mais fundo do que jamais imaginara, mesmo que isso fizesse perder tudo. E, no final, seria um jogo de sobrevivência. Ele sabia disso. O relógio estava contra ele. Não havia mais tempo para hesitar. Arthur Monteiro estava prestes a fazer uma escolha que mudaria sua vida para sempre. Arthur Monteiro não sabia mais em quem confiar. A cada dia que passava, o jogo de poder que ele se via envolvido ficava mais complexo, mais intrincado, e a linha entre aliado e inimigo se tornava cada vez mais turva. Ele sentia uma pressão imensa sobre seus ombros, como se todo o peso do Brasil, com suas elites e interesses escondidos, tivesse sido colocado ali, de forma irrevogável. A sensação de estar sendo manipulado estava tornando-se uma constante em sua vida, e ele não sabia mais o que fazer com essa informação. Helena havia sido clara: se nós fizermos o que ele quer, nada mudará. Ele vai continuar no controle e todos nós seremos apenas mais peças em seu jogo. Era como se o destino estivesse pregando uma peça nele. Arthur sempre foi o homem que estava no controle, aquele que tomava as decisões, que liderava. Mas agora, ele estava em uma encruzilhada, sem saber qual caminho seguir. Naquela manhã, ele acordou cedo. O hotel ainda estava tranquilo, e a cidade de Maceió, como sempre, parecia estar alheia ao caos que se desenrolava nos bastidores. Mas dentro do quarto de Arthur, as decisões que ele tomasse a partir daquele momento poderiam mudar tudo. Ele se olhou no espelho, tentando encontrar um pouco da confiança que sempre teve, mas as dúvidas estavam ali, claras como nunca. Antes de tomar qualquer atitude, ele precisava de mais informações. Helena, apesar de estar se tornando cada vez mais distante, era a única aliada em quem ele ainda confiava parcialmente. Mas a tensão entre eles aumentava a cada conversa. Arthur sentia que estava em uma linha tênue entre buscar a verdade e cair ainda mais fundo nesse abismo. A ligação que ele receberá na noite anterior ainda ecoava em sua mente. Ela tinha sido breve, direta e, acima de tudo, urgente. Ele não podia mais esperar. O jogo precisava ser jogado da maneira mais ousada possível, mas Arthur sabia que, para isso, ele teria que se expor de uma forma que jamais imaginara. Ele não estava mais lidando apenas com o inimigo. Ele estava lidando com um sistema de poder que poderia destruir tudo o que ele amava, tudo o que ele construíra, tudo o que ele acreditava ser verdadeiro. Arthur decidiu que precisava ir a fundo. Ele não poderia mais ser refém das circunstâncias. Ele sabia o que tinha a perder, mas também sabia que, se não fizesse nada, perderia tudo. E a ideia de ser um simples espectador em sua própria vida o assustava mais do que qualquer ameaça. Ele precisava agir. Depois de uma rápida reunião com sua equipe, Arthur entrou no carro, determinado. O destino, o local que ele evitava pensar, mas que sabia ser o centro de tudo. O escritório de um dos homens mais poderosos e temidos do país, aquele que estava por trás de todo o caos que agora o envolvia. Arthur sabia que, ao entrar ali, não haveria mais volta. Era ou ele tomava as rédeas da situação ou tudo que ele acreditava ser seguro se desmoronaria em sua frente. Quando chegou, o prédio parecia imponente e intimidador, exatamente como o homem que o possuía.
A atmosfera ao redor era pesada, e Arthur sentiu como se o ar fosse mais denso. Seu coração batia rápido, mas sua mente estava clara. Ele não estava mais ali para negociar. Ele estava ali para tomar o controle da situação, sem mais hesitação. Ao entrar no escritório, Arthur foi imediatamente recebido por um segurança, que, sem dizer uma palavra, o conduziu até a sala de reuniões. A porta se abriu, e lá estava ele, o homem que, até então, era uma sombra nas informações de Arthur. Mas agora, ele estava ali, à sua frente. O homem de olhar frio e calculista, com um sorriso sutil no rosto. Arthur Monteiro, o homem disse, estendendo a mão. Você realmente acha que tem alguma chance contra tudo o que eu construí? Arthur olhou para ele, sem demonstrar medo. Ele não estava ali para ser intimidado. Eu não estou aqui para ser desafiado, respondeu, com firmeza. Estou aqui porque você não tem mais controle sobre a situação. O sorriso do homem desapareceu por um instante, mas logo ele se recobriu de sua usual máscara de confiança. Ele se recostou na cadeira, como se estivesse observando Arthur com um interesse calculado. Você acha que pode mexer nas peças do jogo assim tão facilmente? Perguntou o homem, as palavras carregadas de cinismo. Arthur, você está em um território que não entende. Eu não sou como os outros que você enfrentou. Eu controlei e destruí pessoas muito mais poderosas que você. A tensão na sala aumentava a cada palavra. Arthur sentiu um calor na nuca, mas manteve a postura. Ele não podia se permitir hesitar agora. O que estava em jogo era mais do que sua vida. Era mais do que ele poderia imaginar. Eu sei muito bem onde estou, Arthur disse, sua voz soando mais firme. Mas você não sabe quem eu sou quando realmente estou no controle. E é isso que você vai entender hoje. O homem deu uma risada baixa, mas Arthur podia perceber o desconforto em seus olhos. O jogo estava apenas começando. Arthur sabia que a única maneira de sair dali com vida era mostrando que ele também podia ser implacável. A conversa se arrastou por mais algumas horas, mas a cada palavra trocada, Arthur sentia que, quanto mais ele se aproximava da verdade, mais ele estava se afundando. O que estava em jogo não era apenas o futuro dele, mas o de Helena também. E ele sabia que, ao dar esse passo, ele não teria mais controle. Arthur não sabia qual seria o preço a ser pago, mas ele estava disposto a pagar. Ao sair do prédio, seu coração ainda batia forte, mas agora ele sabia o que precisava fazer. A partida estava em pleno andamento, e agora ele tinha que jogar com todas as cartas que possuía. Arthur Monteiro sabia que não havia mais volta. O jogo estava no limite, e ele tinha a sensação de que cada movimento que fazia o aproximava mais da linha tênue entre a salvação e a destruição. As palavras do homem poderoso ecoavam em sua mente. Você não sabe onde está se metendo, Arthur. Este é um jogo que você não pode ganhar. Mas Arthur não era do tipo que recuava diante das ameaças. Ele era um empresário, um homem de negócios, um vencedor. Mas algo nele estava mudando, e ele começava a perceber que o jogo que ele estava prestes a jogar não era sobre dinheiro, poder ou influência. Era sobre algo muito mais profundo. A decisão de tomar partido de Helena Vasconcelos, uma mulher desconhecida para ele até então, mas que agora dominava seus pensamentos, era algo que Arthur sabia que mudaria tudo. Ele não estava mais lutando apenas contra os poderosos do país. Estava lutando contra o próprio destino. A escolha que ele fizesse hoje, em relação a Helena, definiria o tipo de homem que ele seria daqui para frente. Naquela noite, ele sentou-se sozinho em sua suíte no hotel, observando as luzes da cidade de Maceió que brilhavam do alto. O luxo do hotel ao seu redor parecia distante, irrelevante, como se não fosse nada mais do que um cenário temporário em sua jornada. Ele não podia se permitir mais distrair-se com o luxo e a ostentação. Ele tinha que focar na missão. Helena estava em perigo, e ele não podia mais olhar para o lado. Mas o dilema era grande: seguir a lógica fria dos negócios e manter o controle, ou ceder à empatia que havia despertado dentro dele. Ele não sabia, mas sentia que estava sendo empurrado para algo maior.
Enquanto a noite avançava, Arthur decidiu que precisava agir. Ele não poderia mais esperar, e a única maneira de fazer algo que valesse a pena seria agir sem hesitação, com coragem. Ele pegou seu celular e ligou para a única pessoa que sabia que poderia ajudá-lo, Helena. No fundo, ele sentia que ela não era só uma mulher em apuros. Ela era uma mulher que também possuía a chave para desvendar algo muito maior do que ele poderia imaginar. O telefone tocou e, para sua surpresa, foi atendido rapidamente. Helena parecia frágil, mas havia algo em sua voz que indicava que ela estava se preparando para algo grande. Arthur, ela disse com voz tensa, não é só a minha vida em jogo. Estamos lidando com um sistema de poder que, se cair, arrastará tudo consigo. E a única forma de derrubá-los é com o mesmo poder que eles usaram para nos esmagar. Eu te avisei, Arthur. Você não vai gostar do que vai descobrir. Ela estava certa. Arthur sabia que, quanto mais cavava, mais ele estava se aprofundando em um mundo que não conhecia, um mundo de conspirações, corrupção e traição, onde até as pessoas mais poderosas tinham segredos sujos a esconder. Mas algo no tom de Helena, na urgência de suas palavras, fez Arthur se sentir ainda mais decidido. Ele não ia desistir agora. A dúvida que ele sentirá semanas atrás agora dava lugar à convicção. Ele se levantou, sentindo a necessidade de fazer algo, de colocar em prática os planos que vinha arquitetando em sua mente. Após desligar o telefone, Arthur caminhou até a janela e observou a cidade mais uma vez. Ele sabia que, ao se envolver mais com Helena, ele estava entrando em um território perigoso, onde as consequências poderiam ser fatais. Mas ele não podia se dar ao luxo de hesitar. A vida que ele conhecia, com suas riquezas e privilégios, parecia cada vez mais distante. O que ele fazia agora não era mais sobre poder ou dinheiro. Era sobre sua própria humanidade e, mais importante, sobre a lealdade que ele sentia pela mulher que, de uma forma inexplicável, havia capturado sua atenção e seu respeito. No dia seguinte, Arthur saiu para encontrar-se com Helena, decidido a ouvir tudo o que ela tinha a dizer, sem reservas, sem mais medos. Quando chegou à casa de Helena, ela estava visivelmente abalada, mas ao mesmo tempo, havia algo diferente nela. Ela parecia mais forte, mais determinada. Arthur, disse ela, com uma firmeza que ele não esperava, tudo o que você precisa saber está aqui. Mas você vai ter que tomar uma decisão. Não há mais tempo. O homem que você enfrenta é mais perigoso do que qualquer coisa que você já imaginou. Ele tem o controle de tudo, mas a verdade que você vai descobrir vai mudar o rumo de tudo. Ela entregou-lhe um envelope, que Arthur segurou com mãos trêmulas. Ele sabia que não podia voltar atrás agora. O peso do envelope em suas mãos representava mais do que apenas um conjunto de documentos. Representava a verdade que ele estava procurando, a chave para libertar-se das garras do sistema que o aprisionava. Arthur abriu o envelope e, ao ler as primeiras linhas do conteúdo, sentiu um frio na espinha. O que estava ali era mais do que uma simples revelação. Era uma bomba prestes a explodir, um segredo que poderia destruir não apenas os inimigos de Helena, mas também muitos dos aliados que ele pensava que tinha. Os olhos de Arthur se arregalaram. Ele sabia que o momento que ele temia havia chegado. A linha entre aliado e inimigo agora estava borrada, e ele não poderia mais ignorar o que estava à sua frente. A guerra pela verdade tinha começado. Agora, você tem duas opções, disse Helena, com uma expressão grave. Você pode continuar com sua vida confortável, onde nada muda, ou você pode lutar por algo que nunca imaginou ser possível. O que você escolherá, Arthur? As palavras dela o cortaram como uma lâmina afiada. Ele sabia que não podia mais ficar parado. Ele tinha que agir, e tinha que ser agora. A sala estava silenciosa, como se o tempo tivesse parado. Arthur Monteiro sabia que o que estava prestes a acontecer era o fim de um ciclo. A verdade estava finalmente diante dele, nua e crua. Ele já não era mais o homem de antes, aquele empresário focado apenas em números, lucros e poder. O peso da decisão que ele tomara lhe dava uma sensação de que, talvez, o mundo que ele conhecia nunca mais fosse o mesmo.
Sentado à mesa, com os documentos espalhados na frente dele, Arthur olhou para Helena. Ela estava calma, como se soubesse que todo o jogo havia chegado ao fim. Mas ele não sentia o mesmo. O dilema que ele havia vivido nas últimas semanas parecia ter chegado ao seu clímax, e a escolha final estava agora diante dele. Ele poderia escolher se distanciar, manter seu império intacto, ou tomar uma posição radical e se unir à luta de Helena, desafiando tudo o que conhecia e colocando sua vida em risco. Os olhos de Helena estavam fixos em Arthur, mas havia algo de diferente nela. A mulher que ele conheceu naquele quarto de hotel em Maceió, frágil e à beira do colapso, agora estava de pé, forte, segura de si, com um brilho resoluto nos olhos. Ela não era mais a advogada que Arthur pensava que sabia. Ela era uma líder, uma mulher com um propósito. O confronto final não era mais apenas sobre ela. Era sobre todos que estavam envolvidos, sobre o sistema inteiro que havia sido corrompido. Arthur, disse ela, quebrando o silêncio. Você já sabe o que precisa fazer. A verdade está aqui. Eu te dei todas as ferramentas para derrubar os poderosos, mas a escolha é sua. Você pode seguir em frente e fazer parte do sistema que te fez chegar onde está, ou você pode fazer algo que poucos homens seriam capazes de fazer. Desafiar tudo e todos. Ele respirou fundo. A sua mente estava dividida. Mas, à medida que olhava para o futuro, ele sabia que não havia mais volta. Arthur já não podia mais voltar a ser o homem que jogava apenas com os números, com os contratos frios, com os interesses pessoais. A verdade estava mais forte do que qualquer oferta, mais valiosa do que qualquer quantidade de dinheiro que ele possuía. Eu escolho lutar, Helena, disse Arthur, com a voz firme, mais convencido do que nunca. Eu escolho a verdade, mesmo que isso me custe tudo o que eu tenho. Porque, no final das contas, tudo o que realmente importa é saber que a luta valeu a pena. Helena sorriu, um sorriso que refletia alívio e, ao mesmo tempo, uma sensação de vitória. Ela sabia que ele tomaria essa decisão. Sabia que Arthur era um homem de caráter, um homem que, no fundo, não podia ignorar a injustiça ao seu redor. A decisão estava tomada, mas o preço a ser pago seria alto. Arthur sabia disso. Ele estava pronto para se arriscar, para enfrentar o mundo que ele havia ajudado a construir. O que restava agora era uma última ação. Eles tinham que agir rapidamente. Helena entregou-lhe o último documento que faltava. Ele olhou para as palavras escritas com clareza e frieza, como se o destino de todos já estivesse selado. Era um movimento arriscado, mas essencial. As revelações contidas ali poderiam destruir as fundações do império corrupto que havia dominado o país por tanto tempo. E, com isso, abriria caminho para um futuro onde a verdade prevalecesse. Enquanto Arthur assinava o último documento, ele olhou mais uma vez para Helena, que estava ao seu lado. Havia algo diferente nela agora, algo que ele não tinha visto antes. Ela não era apenas uma mulher em busca de justiça. Ela agora era uma parceira, alguém com quem ele estava disposto a dividir a batalha. Vamos fazer isso, disse Arthur, com uma certeza que transbordava. Vamos derrubar esses monstros. Helena assentiu. Juntos. O plano estava em movimento. Eles tinham tudo o que precisavam para destruir a rede de corrupção que havia se infiltrado nos corredores de poder do país. Arthur, um dos homens mais influentes do Brasil, agora estava ao lado de Helena, lutando por algo muito maior do que ele próprio. E quando tudo parecia perdido, o impossível aconteceu. O sistema que parecia inquebrável, que sempre dominou os mais fracos, começou a ruir. Uma revelação bombástica, que ninguém jamais imaginou ser possível, foi exposta para o mundo. Os poderosos foram derrubados, um por um. E, com isso, uma nova era de transparência e justiça surgiu no país. Arthur e Helena sabiam que a luta estava longe de ser fácil. Mas, juntos, eles provaram que até os maiores impérios podem ser desmantelados quando as pessoas certas se unem em nome da verdade. O futuro que os aguardava não seria simples, mas, ao menos, era um futuro construído sobre os pilares da justiça e da lealdade. E, naquele momento, Arthur Monteiro sabia que, ao lado de Helena,
Ele finalmente havia encontrado algo que valia mais do que qualquer fortuna: a paz interior. Me diz aí, quero saber, de onde você está assistindo? Comente aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal. Ao final direi uma palavrinha: fica ligado. Agora sim, vamos para a história.